pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni por aqui, e hoje a gente vai falar sobre o reator batelada não isotérmico. Lembrando que o reator batelada, ele é um reator que opera em regime transiente, ou seja, as propriedades dentro dele variam com o tempo. Ele é projetado para alcançar conversões elevadas ao longo do tempo. Ele opera como mistura perfeita, ou seja, a gente considera que a concentração em todos os pontos do reator vai ser a mesma num dado tempo, certo? E normalmente ele opera em fase líquida, mas ele também pode operar em fase gasosa. Eu apresento para vocês agora a primeira equação do balanço de energia do batelada. E aí, por que eu falo que é a primeira? Porque a aplicação dela é bem específica aqui. A gente pode utilizar ela para fase líquida ou para fase gasosa a pressão constante, e isso considerando o gás ideal. Nesse caso, a gente vai ter alguns termos que eu vou explicar agora. O termo mais à esquerda é relativo ao calor específico das espécies. Ele é um produto entre o volume daquele meio, daquele sistema, vezes a densidade média daquele sistema, vezes o Cp médio entre todas as substâncias, vezes a variação da temperatura com o tempo. Vocês devem lembrar que quando uma substância muda de temperatura sem mudar de fase, existe uma quantidade de energia associada a essa mudança, que a gente chama de calor específico ou calor sensível. E aí a gente vai estar considerando desse lado esquerdo o calor sensível, o calor específico, né, dessas substâncias e como isso vai mudar com a variação da temperatura. Do lado direito, a gente vai ter um somatório que é relativo à entalpia das reações químicas. Ou seja, se a gente tem reações múltiplas acontecendo, a gente precisa somar as contribuições de cada entalpia daquelas reações. E aí, a entalpia ela vai ser um produto entre a entalpia específica, ΔHR, a lei de velocidade global, Rzinho, e o volume do reator. E aí a gente soma para cada uma das reações que acontecem. Tudo bem? O termo Q ponto mais à direita é o termo do calor transferido pelas fronteiras do sistema por unidade de tempo. Esse termo ele pode ser zero se o sistema for adiabático, ou seja, se ele não troca calor com as fronteiras, ou ele também pode representar algumas outras coisas, como eu vou mostrar mais à frente. Para a gente conseguir resolver essas equações, normalmente a gente transforma os termos VROCP, ΔHRI e Q em outras formas que são mais apropriadas e que eu vou chamar aqui genericamente de equações auxiliares. Antes de mostrar as equações auxiliares, eu vou mostrar para vocês o outro balanço de energia para o reator batelada, que é em fase gasosa a volume constante. Nesse caso, a pressão vai variar e a gente não pode mais usar o Cp naquela parte do lado esquerdo, relativa ao calor específico, porque o Cp é o calor específico à pressão constante, e agora a gente tem calor específico a volume constante. A gente, considerando o gás ideal, pode aproximar Cp igual a Cv mais R, onde R é a constante dos gases ideais. Do lado direito da equação, a gente vai ter um somatório dentro do nosso somatório, em que agora a gente vai ter que subtrair da nossa entalpia específica um termo RT vezes o somatório dos coeficientes estequiométricos de cada reação química. Para as nossas equações auxiliares, a nossa primeira equivalência vai ser VROCP vai ser igual ao somatório do número de mols final de cada espécie vezes o seu Cp. E vejam que isso vai ser para reagentes, produtos e inertes também, ou seja, para todas as espécies, independente da reação. Lembrando que os inertes são aquelas substâncias que são colocadas no reator para diluir os reagentes, certo? Já o nosso ΔH ele é igual a um ΔH de referência, que é esse com a bolinha, mais um ΔCP, vezes, abrindo parênteses, uma temperatura, que é a nossa temperatura, a variável temperatura, menos uma temperatura de referência específica. Já o meu ΔH de referência vai ser igual ao somatório do coeficiente estequiométrico de cada espécie vezes a sua entalpia de referência. Vejam que está associado a cada reação química que estiver acontecendo naquele reator. Então, a gente vai ter diferentes ΔH de referência para cada reação que acontecer, porque a gente vai ter diferentes coeficientes estequiométricos e diferentes espécies reagindo em cada reação química, certo? Já o meu ΔCP ele vai ser o somatório dos coeficientes estequiométricos vezes o seu Cp. E aí, da mesma forma, se a gente tiver múltiplas reações, vai ter um ΔCP para cada uma dessas reações. Vejam que tanto o ΔH de referência quanto o ΔCP, eles se referem às reações químicas, então a gente exclui tudo que foi inerte dessa parte. Além disso, o ΔCP
se a gente tiver um conjunto correto de coeficientes estequiométricos e CPs, ele pode ser igual a zero. Nesse caso, o nosso ΔH ele vai ser igual ao ΔH de referência, ou seja, ele vai ser um valor constante. Caso o nosso ΔCP não seja igual a zero, o ΔH vai ser uma função da temperatura. Para a gente colocar todas essas informações que a gente aprendeu em prática, eu fiz um pequeno exemplo aqui. A gente tem duas reações acontecendo, A mais 2B formando C e A mais C formando D. A gente tem os CPs de cada uma das substâncias, em Joule por mol por Kelvin, e a gente tem as entalpias de referência de cada substância a uma temperatura de referência que é 300 Kelvin. A primeira coisa que a gente vai calcular é o VRCP, e vocês podem ver que ele não depende da quantidade de reações que acontecem no reator, sempre vai ser só um VRCP. Ele é igual ao somatório do número de mols final de cada espécie vezes o seu CP. E aí, quando eu falo de espécie aqui, eu estou falando de reagentes, produtos e de inertes. Então, a gente vai ter primeiro Na vezes o seu CP, que é 180 Joule mol Kelvin, mais NB vezes o seu CP, CP de B, mais NC vezes o seu CP, mais ND vezes o seu CP. Agora a gente vai calcular os ΔH, e esses sim dependem da quantidade de reações que acontecem. Como a gente tem duas reações aqui, a gente vai ter 2 ΔH e, por conseguinte, 2 ΔH de referência e 2 ΔCP. Para o ΔH de referência da reação 1, a gente tem o somatório dos coeficientes estequiométricos da reação 1 vezes a entalpia específica das espécies na reação 1, que são A, B e C. Vamos ter, então, o coeficiente de A é menos 1, vezes o seu H de referência, que é 2000, mais o coeficiente de B, que é menos 2, vezes seu H de referência, que é 1500, mais o coeficiente de C, que vai ser mais 1, porque ele é um produto, vezes o seu H de referência, que é 1800. A gente vai ter, então, um ΔH de referência 1 igual a menos 3.200 Joule por mol. Seguindo a mesma lógica para a reação 2, a gente tem as espécies A, C e D. Então, coeficiente de A menos 1 vezes o seu H de referência, 2000, mais o coeficiente de C menos 1 vezes seu H de referência, 1800, mais o coeficiente de D, que é mais 1, vezes seu H de referência, 950. Vamos terminar com um ΔH de referência da reação 2 de menos 2.850 Joule por mol. Já para o ΔCP de cada reação, nada muito diferente. Vai ser o somatório dos coeficientes estequiométricos da reação 1 vezes o CP das espécies da reação 1. Menos 1, que é o coeficiente de A, vezes o CP de A, mais o coeficiente de B, vezes o CP de B, mais o coeficiente de C, vezes o CP de C. Vai ser igual a menos 260 Joule por mol Kelvin. E no CP2, ΔCP2, a gente vai ter coeficiente de A vezes CP de A, mais coeficiente de C vezes CP de C, mais coeficiente de D vezes CP de D, que vai ser menos 210 Joule mol Kelvin. Então, para os nossos ΔH, a gente vai ter para o ΔH1 menos 3.200, que é a parte da referência, a entalpia de referência, menos 260, que é o ΔCP1, vezes T menos a temperatura de referência, que é 300 Kelvin, como a gente viu lá no início do problema. Para o ΔH2 vai ser menos 2.850, que é a parte da entalpia de referência, menos 210, que é o ΔCP2 vezes T menos a temperatura de referência novamente, que é 300 Kelvin. Tudo isso na unidade de Joule por mol. Antes de a gente avançar, eu preciso falar um pouco sobre os tipos de problema que a gente vai tratar e como a gente vai considerar o calor trocado. Então, a gente já viu que a gente tem reatores isotérmicos, foram os primeiros reatores que a gente considerou. A gente tem os reatores adiabáticos, que eu já mencionei antes, e tem reatores que eles não são nem isotérmicos nem adiabáticos. No caso do reator isotérmico, a gente já sabe que é aquele em que a temperatura dentro dele não vai se alterar. Ou seja, a minha variação de temperatura vai ser sempre igual a zero. Só que isso obrigatoriamente vai fazer com que o nosso termo de calor seja diferente de zero, porque agora eu vou ter um balanço de energia para satisfazer. A gente pode pensar isso da seguinte forma. A gente tem dois tipos de reação em termos de liberação de calor. Reações exotérmicas, que liberam calor, e reações endotérmicas, que requerem calor, necessitam de calor para acontecer. Nesses dois casos, só existe uma situação em que a temperatura vai poder se manter constante. É o caso em que, se eu tiver uma reação exotérmica, eu vou retirar todo o calor que ela produz, ou se eu tiver uma endotérmica, eu vou ceder todo o calor que ela necessita, e aí a temperatura vai ser constante.
Se eu considerar que o meu Q vai ser igual a zero, eu não posso considerar que o reator vai ser isotérmico. No caso do reator adiabático, a gente tem o contrário. O meu termo Q ponto vai ser obrigatoriamente igual a zero, porque ele não vai trocar calor com as fronteiras. Nesse caso, como a gente tem um balanço de energia para satisfazer, é impossível que o reator seja isotérmico, porque como a reação se processa de forma exotérmica ou endotérmica, o calor ele vai se acumular dentro do reator e a gente vai ter obrigatoriamente mudança de temperatura. O caso em que ele não é nem isotérmico nem adiabático é o caso em que os dois termos são diferentes de zero. Aí a gente vai ter calor entrando ou saindo do reator e a temperatura também mudando. Toda vez que a gente tem o termo Q ponto diferente de zero, a gente pode relacionar esse termo a um trocador de calor, que é aquele equipamento da indústria que troca calor entre os processos. Nesse caso, vai ter uma equação própria para o trocador de calor, que é UA vezes TC menos T. O A é um termo constante que relaciona a capacidade do trocador de trocar e a área desse trocador, e Tc vai ser a temperatura do fluido dentro do trocador, e T vai ser a nossa variável de temperatura que a gente está usando para se referir ao nosso processo. Vocês devem lembrar que eu falei que a constante ela é uma função da temperatura baseada numa equação exponencial que é a lei de Arrhenius. Só que nem sempre o problema ele dá a lei de Arrhenius diretamente para a gente. Às vezes ele dá a constante de uma temperatura específica, como eu coloquei aqui, K em 330 Kelvin, sendo 0,12 hora menos 1, e a energia de ativação, que nesse caso seria 10 a quinta, e aqui eu não vou me importar muito com a unidade, porque não é relevante nessa situação. A gente consegue escrever, então, essa equação embaixo, K de T, em que K vai ser a constante de velocidade em função da temperatura T. T0, nesse caso, vai ser a temperatura em que o problema deu a constante de velocidade, e K de T0 vai ser justamente a constante de velocidade nessa temperatura. A partir daí, a gente vai ter a exponencial da energia de ativação sobre a constante dos gases ideais, vezes 1 sobre T0, menos 1 sobre T, que seria uma temperatura qualquer. Nesse caso, a gente conseguiria escrever uma equação parecida com a lei de Arrhenius, ou bem semelhante com a lei de Arrhenius, que vai representar a variação da constante de velocidade com a temperatura, que é o que a gente precisa para resolver os nossos problemas. Agora a gente vai fazer um exercício para botar tudo em prática. Nesse exercício, a gente tem uma reação elementar em fase gasosa, processada em um reator batelada. A reação é A mais 2B formando C. O reator ele é alimentado com A, B e um inerte, na seguinte proporção em mol. A gente vai ter 10% de A, 30% de B e 60% de I, que é o inerte. O reator ele vai operar a uma pressão constante de 25 atmosferas, o volume variável, onde o volume inicial é 5 metros cúbicos. Ele é adiabático e a temperatura inicial é de 400 Kelvin. O problema pede então o tempo necessário para atingir 90% de conversão. O problema também deu para a gente todos os CPs de A, B, C e do inerte, e também as entalpias de referência a 300 Kelvin de A, B e C, além, é claro, da função da constante de velocidade em relação à temperatura. Eu já começo então pelo balanço molar, mas antes disso eu preciso definir tanto a lei de velocidade específica para A, que é o nosso reagente limitante, quanto a nossa lei global, que é R1, porque a gente sabe que vai ter que usar a lei global R1 lá no balanço de energia. Bom, a minha lei global, como é elementar, vai ser K vezes CA vezes CB ao quadrado. Vai ser igual à lei específica para A, que é o Rzão dividido pelo coeficiente de A, que é menos 1. Se a gente aplicar no nosso balanço de massa, que é Na0 vezes a variação da conversão com o tempo, que é igual a menos RA, vamos ficar que Na0 vezes dx dt é igual a K vezes CA vezes CB ao quadrado. A partir daí eu vou resolver só para R1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na fase gasosa é substituir onde a gente tem a concentração final dos reagentes por Na sobre V, que é o número de mols de cada espécie sobre o volume, certo? Só que agora a gente tem que lembrar que o volume ele não é mais constante, ele vai variar, porque o número de mols vai variar e a temperatura também vai variar. Se a gente utilizar a lei dos gases ideais, a gente pode escrever essa equação aqui, e aí nesse caso, como a pressão vai ser constante, a gente vai ficar aqui o volume final em qualquer situação vai ser igual ao volume inicial, vezes o número de mols total final sobre o número de mols total inicial, vezes a temperatura final sobre a temperatura inicial. Se a gente substituir isso de volta na equação de balanço,
que a gente vai ter como R1 é igual a K vezes o número de mols final de A vezes o número final de B ao quadrado sobre o volume ao cubo, a gente vai ter que R1 vai ser K vezes NA vezes NB ao quadrado, dividido pelo volume inicial, número de mols total final sobre o número de mols total inicial, vezes a temperatura final sobre a temperatura inicial, tudo isso ao cubo. Agora a gente vai escrever a tabela estequiométrica para conseguir escrever NA, NB, NT e NT0 em função das variáveis que a gente já sabe. A gente começa então no tempo inicial, em que o número de mols de A vai ser Na0, de B NB0, de C é 0, porque ele é um produto, né? E do inerte é Ni0. A variação vai depender do reagente limitante, que é o A, e dos coeficientes estequiométricos. Então, a gente vai ter que a variação de A vai ser menos Na0 vezes a conversão, a de B menos 2 vezes Na0 vezes a conversão, e a de C vai ser Na0 vezes a conversão. A variação do inerte é 0, porque, por ser inerte, ele não reage. Só que, baseado nas informações do início do problema, a gente tem uma alimentação de 10% de A, 30% de B e 60% de I em mol. Logo, o NB0 vai ser 3 vezes o Na0 e o Ni0 vai ser 6 vezes o Na0. Se a gente substituir tudo isso na tabela estequiométrica, no tempo final a gente vai ter que Na é Na0 1 menos x, NB é Na0 3 menos 2x, NC é Na0x e Ni é 6Na0. NT vai ser o somatório de todos os n's no final, que vai ser Na0 10 menos 2x. E NT0 é o somatório de todos os n's do início, que vai ser 10 vezes Na0. Então, a gente substitui tudo isso lá no nosso R1 e agora a gente pode simplificar, né, algumas informações aqui. As simplificações que eu faço, então, é multiplicar Na0 por Na0 ao quadrado no numerador e no denominador eu corto os dois Na0 e passo 10 e o T0 ao cubo para o numerador. Agora, o que eu posso fazer? Eu tenho Na0 ao cubo sobre V0 ao cubo. E Na0 sobre V0 é igual a Ca0, então eu posso sintetizar essa informação também e eu fico com essa equação para R1, em que o termo 10T0Ca0 ao cubo é um termo constante. Então agora, quando a gente aplicar o balanço molar, a gente vai ter que o Na0 dx dt é igual ao R1. Para calcular Ca0, eu vou utilizar a lei dos gases ideais novamente. Então, eu tenho que Ct0, a concentração total inicial, é igual à pressão, dividido pela constante dos gases ideais, dividido pela temperatura inicial, que vai ser os 25 atmosferas, dividido por 8,210-5 vezes 400 Kelvin. Isso vai me dar uma concentração total inicial de 762 mol por metro cúbico. Só que eu sei que, no início, só 10% da mistura é A. Então, se eu multiplicar por 10%, eu vou ter que a concentração inicial de A é 76,2 mol por metro cúbico. Além disso, se eu multiplicar isso pelo volume inicial de 5 metros cúbicos, eu vou chegar no número de mols inicial de A de 381 mol. Substituindo então todos os termos constantes na nossa equação do balanço, eu fico com um termo constante de 7,432, 10 elevado a 13. Agora a gente vai resolver o balanço de energia. As primeiras simplificações que eu faço é que Q ponto é igual a zero, porque o reator é adiabático, e eu não tenho um somatório, já que eu só tenho uma reação acontecendo. Então, a gente vai ficar com a variação da temperatura com o tempo, vai ser menos o ΔHR vezes R1 vezes o volume, dividido pelo V ρCp. Começando pelo ΔH, ele vai ser igual ao ΔH de referência mais ΔCp, T menos a temperatura de referência. ΔH de referência, a gente já viu que é o somatório dos coeficientes estequiométricos vezes as entalpias de referência de cada espécie que participa da reação. Então, a gente vai ter o coeficiente de A, menos 1, vezes o H de referência de A, 2000, mais o coeficiente de B, que é menos 2, vezes o H de referência de B, que é 1500, mais o coeficiente de C, que é mais 1, vezes o H de referência de C, que é 1800. A gente vai ficar com o ΔH de referência de menos 3.200 Joule por mol. Para o ΔCp, a gente vai ter o somatório dos coeficientes da reação vezes o Cp de cada espécie. Então, coeficiente de A menos 1 vezes Cp de A 180, mais coeficiente de B menos 2 vezes Cp de B 100, mais coeficiente de C mais 1 vezes Cp de C 400. Isso vai dar um ΔCp de menos 20 Joule por mol por Kelvin. Ou seja, nosso ΔH vai ser igual a menos 3.200 menos 20
vezes T menos a temperatura de referência, que é 300 Kelvin. Agora nós vamos calcular V rho Cp, que é igual ao somatório dos números de mol final de cada espécie vezes o Cp de cada espécie. E lembrando que isso aqui inclui o inerte, então a gente vai ter Na vezes Cp de A, Nb Cp de B, Nc Cp de C e Ni do inerte vezes o Cp de I. Próximo passo é substituir todos os N's pelos N's que a gente obteve lá da tabela estequiométrica. Então, Na vai ser Na0 menos x, Nb é Na0 3 menos 2x e assim por diante. A gente vai ter então que V rho Cp vai ser Na0 vezes Cp de A, mais 3 vezes Cp de B, mais 6 vezes Cp de I, mais Na0 de novo, vezes a conversão, vezes menos Cp de A, menos 2 vezes Cp de B, mais Cp de C. Notem que esse último termo é exatamente o nosso ΔCp. Muito bem, a gente vai ficar então que V rho Cp vai ser Na0 vezes 600 mais Na0x vezes menos 20, que é justamente nosso ΔCp. Então, V rho Cp é igual a Na0 600 menos 20x, que é a conversão. Se a gente substituir tudo no nosso balanço de energia, a gente tem que a variação da temperatura com o tempo vai ser igual a 3.200 mais 20 vezes T menos 300 dividido por Na0 vezes 600 menos 20 vezes x vezes R1 vezes o volume. Eu deixei o Na0 de fora porque a gente vai conseguir cortar ele com outra informação quando a gente substituir R1 vezes V. Agora eu substituo tanto o R1 quanto a equação que a gente tem para V e a gente precisa fazer algumas simplificações. Então, eu posso cancelar o t ao cubo com o t e ficar com o t ao quadrado. Eu posso cancelar o 10 ao cubo com o 10, que vem do volume, e ficar com 10 ao quadrado. E o t0 ao cubo com o t0 e ficar com t0 ao quadrado. Além disso, eu posso dividir o Na0, que vem lá do balanço de energia, com o V0, que vem da equação do volume, e ficar com o Ca0. E aí eu posso dividir o Ca0 ao cubo por esse Ca0 e ficar com o Ca0 ao quadrado. Por último, eu posso cancelar o 10 menos 2x ao cubo com o 10 menos 2x e ficar com 10 menos 2x ao quadrado. Isso vai me resultar nessa equação que eu mostro aí embaixo. E aí a gente pode pegar o termo que é 10t0ca0 ao quadrado e substituir as informações que a gente já tem, ficando com um termo constante de 9,29 10 elevado a 10. Agora, vocês podem ver que a gente ficou com um sistema de equações diferenciais, duas EDOs de primeira ordem que dependem entre si. Além disso, a gente tem K de T como uma função da temperatura, como eu estou mostrando ali. E o meu objetivo é usar o Excel, o método de Runge-Kutta que eu coloquei no Excel para resolver esse sistema de EDOs e encontrar o tempo necessário para atingir a conversão de 90%. Beleza, pessoal? Eu estou aqui no VBA de novo. Aqui eu escrevi algumas funções, certo? A primeira função que eu escrevi, para não precisar ficar escrevendo aquela equação da constante de velocidade o tempo todo, foi justamente essa equação em função da temperatura. Depois a gente vem com a primeira EDO, que é a EDO que calcula a conversão, e a gente tem aqui que ela depende do tempo, que eu coloquei com 2T's, porque senão ele iria confundir com o T da temperatura, a conversão e a própria temperatura. A segunda EDO também vai depender do tempo, da conversão e da temperatura, ela apenas é um pouco mais extensa, como a gente viu. E agora, eu escrevi uma função para calcular o método de Runge-Kutta. Essa função aqui, eu já utilizei ela antes, lá nos vídeos sobre o Excel. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento disso aqui, eu sugiro que vocês deem uma olhada lá, porque eu expliquei bem detalhadamente. A gente vai ter, então, uma função que é um vetor, certo? Ela vai dar um vetor que vai me trazer as informações da conversão e da temperatura. Agora, eu vou lá para a planilha para poder botar essa função em prática e a gente conseguir o nosso resultado. Aqui na planilha eu já coloquei o tempo, a conversão e a temperatura nessas duas aqui em função do tempo. Eu também coloquei um gráfico aqui em que a gente vai poder enxergar essas informações. Então, eu vou começar escolhendo um tempo aqui de 10 segundos, certo? E aí, para a gente utilizar as funções vetoriais, a gente escolhe o vetor, escreve igual, o nome da minha função é Runge-Kutta 1, e aí eu tenho as informações. O tempo inicial é 0, a conversão inicial é 0, a temperatura inicial é 400 Kelvin, o meu passo vai ser 1 centésimo e o meu tempo final vai ser esse tempo aqui. Agora eu
aperto Ctrl Shift Enter. A gente viu que não andou muito aqui, andou 0,2% a conversão, então a gente vai precisar escolher valores um pouco maiores aqui para esse passo, para conseguir traçar o nosso gráfico aqui e obter nossa resposta. Eu vou escolher o valor de 100. E aí a gente vê que ele recalcula, e a partir daí eu vou puxar a alça de replicação. Na verdade eu vou escolher o valor de 250 e puxar a alça de replicação a partir daqui, certo? Aqui ele vai recalcular os valores, e agora eu só preciso puxar a alça de replicação para cá. Lembrando que a gente quer atingir a conversão de 90%. Ele pode demorar um pouco para calcular os valores aqui. Muito bem, pessoal. A gente pode ver aqui que num tempo de 6.000 segundos a gente chegou na conversão de 90% e com uma temperatura final de 440 Kelvin. E a gente conseguiu esse gráfico aqui. Bom, para o nosso reator chegar em 90% de conversão, ele precisa funcionar durante 6.000 segundos, que dá 100 minutos, mais ou menos 1 hora e 40 minutos. A temperatura final do reator vai ser de 440 Kelvin, a partir de uma temperatura inicial de 400 Kelvin. Ou seja, essa reação é uma reação exotérmica, porque a temperatura termina numa temperatura maior do que a temperatura inicial que a gente utilizou no reator. E é isso aí, pessoal. A gente chegou no final de mais um vídeo da nossa série de reatores não isotérmicos, um vídeo cheio de informação, cheio de exemplos, que espero que possam ajudar muito vocês. Se ajudou, deixa aquela curtida aí pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês não perderem nada e, se possível, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês para quem puder interessar essas informações. Obrigado e até a próxima. Tchau!